Eu tenho uma visão bem clara da nossa vida em Roça Nova, onde eu tive os primeiros contatos com os amigos de escola e a vivência enquanto alguém que iniciou nos trabalhos do dia a dia. Então nós frequentávamos a escola pela manhã, turma multisseriada, 4 turmas ali de primeiro, segundo, terceiro e quarto aninho. E a professora Dona Rosa, a primeira que trabalhou com a gente, e a última foi a Dona Enedina Zene. É claro que nesse meio teve a professora Lídia Slompo. Era menina de 16 para 17 anos, a gente se apaixonava. Como todo menino, a primeira paixão é aquela professora. E aquela vivência do dia a dia em jogar uma bola, em ajudar o pai e a mãe a cuidar de um porco, a cortar uma lenha. Os homens trabalhavam na pedreira, Águas Limitada, e ao lado tinha a empresa Firma Aranha. Essa Firma Aranha, ela trabalhava na construção do túnel, aquele túnel novo que tem ali, e que eu tive o prazer de atravessar. Fui um dos, se não o primeiro, a atravessar aquele túnel quando abriram a fenda de um lado para o outro, que clareou. E eu levava 3, 4 marmitas e me davam 50 centavos para levar as marmitas para o pessoal que estava trabalhando ali. Então essas duas empresas que moviam Roça Nova. A igreja, a primeira comunhão, a Dona Terezinha Barros, o marido dela, pessoas muito queridas, e o teu próprio pai, Renato, o seu Antoninho, que eram figuras do nosso dia a dia. Ali a barragem do Caiguava, também a construção, nós acompanhamos bem. Eu ficava abismado com aqueles tamanhos daqueles caminhões, né? A barragem do Caiguava represa aí 18 bilhões de litros d'água. Então o que abastecia aí, abastece em torno de 1.800.000 pessoas em Piraquara, em Curitiba. Então a gente teve o prazer de acompanhar tudo isso. Outra coisa que nós nos dávamos muito bem, que a gente gostava, era ver a locomotiva, a Maria Fumaça, né? Que levava os vagões, carregar pedra ali no britador, que era distribuído para toda a rede. Então tinha as pilhas de lenha para Maria Fumaça, e a gente, enquanto moleque, ficava vendo aquilo ali. E até originou meu primeiro livro, eu tenho 3 livros escritos aí, Sonhos de Menino. Então quando eu estava para me formar na PUC, eu escrevi Sonhos de Menino, que era eu querer ser maquinista. Então a infância foi baseadamente isso. Sabe, Renato, eu sempre fui uma pessoa, eu acredito que visionária. Eu acreditava, eu não fiquei contente em ir cortar árvores, como no início da minha fala eu disse. Eu me via, abre-se aspas, como um assassino. E eu fiquei muito feliz quando a gente foi fazer o replante de árvores. Eu me via como gratificado por aquilo. E logo aí, em 74, eu comecei a trabalhar em Curitiba. Quando eu fiz 14 aninhos, 2 de fevereiro de 74, eu arrumei, minha carteira de trabalho foi assinada, e aí eu comecei,
ir para Curitiba todo dia, pegar o trem de subúrbio, que saía às 5h20 de Roça Nova e retornava 8h30 de Curitiba. Isso quando não atrasava ali em Pinhais, e a gente tinha que ficar até 9h30, 10 horas, até que liberasse a linha. Então, nesse período, a gente acabou conhecendo muitas pessoas, e com a nossa mudança de Roça Nova aqui para Piraquara, nós entramos aí num grupo de jovens. Quem deu nome para o grupo de jovens fui eu, o MOCP, Movimento de Conscientização Cristã de Piraquara, e era um pessoal eles acreditavam numa mudança dessa Piraquara, e nós não nos restringíamos necessariamente a ir na igreja, não que rezar não seja bom, mas a fé aliada à ação, ela é bem mais útil. Então nós sempre, no domingo cedo, a gente pegava e levava pão, chocolate quente nas comunidades carentes aqui de Piraquara, e a gente viu a necessidade de fundar o movimento ecológico, porque nós queríamos mudas para distribuir para esse pessoal plantar. Não era só dar o peixe, a gente queria ensinar a plantar. E aí nós fundamos aí, eu, Pedro Mazepa, Normando Artigas, a Irma, a Cecília, Edson Klippel, Rosiane, o Edson da Almeida, que criou aquela logomarca do movimento ecológico, que Deus o tenha. A gente começou a trabalhar em cima dessa questão ambiental. E aí nós tínhamos um contato já com a Surema, e que foram dando respaldo, o professor Bigarella. Também esse pessoal viu em nós um potencial em trabalhar com o meio ambiente. E até então, esse engajamento, nós não sabíamos da dimensão do que nós estávamos fazendo. Naquele momento não se falava em Piraquara, capital ecológica, capital da água, toda essa coisa. Mas nós fomos se encaminhando para isso, e tomou uma dimensão, tanto é que posteriormente nós fundamos o MEL em Lages, Movimento Ecológico de Lages, baseado no de Piraquara, e quando eu fui para Lapa, também eu criei o Movimento Ecológico da Lapa, baseado nos moldes do Estatuto do de Piraquara. Então esse engajamento tomou sim uma forma maior. Eu acredito que esse primeiro contato com a distribuição de pães, do chocolate quente, que até então era só aquilo que nós fazíamos. Mas a gente vendo a necessidade do pessoal plantar alguma coisa, nós começamos a até comprar mudas de alface, de repolho, de cebolinha, e cedo passar nas comunidades carentes e plantar para esse pessoal. Posteriormente, já com o movimento ecológico com uma sede, nós começamos a produzir as mudas nos fundos da sede do movimento ecológico, e conseguimos as sementes junto à Secretaria de Agricultura do Estado. Além disso, o movimento foi tomando um corpo bem maior, o cuidado com as azaleias na avenida, a questão da exploração ilegal de madeira, da pedra. Inclusive nós conseguimos impetrar um mandato de segurança que cancelou a exploração do granito mel pela Sociedade Brasileira de Mineração, que na época exploravam essas pedras na Serra do Mar, e que foi um fato, eu acredito que depois do lixo radioativo da Rússia, foi o fato mais importante. A questão das palestras. Nós fazíamos palestras em todos os colégios, não só da área restrita a Piraquara, mas Quatro Barras, Campina Grande. Eu tive a oportunidade de fazer palestra na PUC, alertando para problemas inerentes ao meio ambiente.
e sempre apontando Piraquara como um referencial de que toda a região metropolitana de Curitiba iria precisar e muito de Piraquara. Nós vimos aí a questão, apontávamos o descarte de uma forma correta do lixo, tinha aqui, apontávamos problemas com relação à granja do Jacobowski, que criava porcos ali, e nós dizíamos que nós não éramos contra a granja, mas sim o que nós não podíamos caminhar pela cidade devido ao cheiro que aquilo gerava e a mortandade de peixe que deu ali devido à falta de oxigenação da água. Então tudo isso aí nós apontávamos com propriedade do que estava acontecendo. E havia-se muitas críticas, e nós dizíamos, nós não somos contra isto, nós só queremos que seja feita de uma forma correta. Havia rumores que um navio tinha chegado em Porto Alegre, com esse lixo radioativo em forma de leite. Mais tarde que estava no Rio de Janeiro. E ninguém sabia na verdade aonde que estava. E era uma noite, eu estava em Curitiba, era o último jornal da RPC, que um jornal começava às 5 para meia-noite, eu acredito. E o secretário de Saúde, Delcino Tavares, falou que o lixo radioativo viria para Piraquara, mas que o povo não se preocupasse. Que se tivesse a dar problema, seria dali 100 anos. Foram essas palavras de um secretário de saúde. E pasme, muita gente achando que estava tudo certo. Nós imediatamente, eu toquei de Curitiba para cá, a gente se mobilizou naquele dia e o secretário me procurou uma porção de vezes para dizer, tentar explicar o que na minha cabeça não se explicava. Eles sabiam que eu era irredutível no meu posicionamento. Tanto é que eles dizem que recuo de Delcino não cancela protesto. Porque nós não queríamos, assim como nós não queríamos que viesse aqui para Piraquara, nós não queríamos que tivesse aqui no Brasil aquilo ali. Então a gente pegou e fizemos a passeata, o juiz argumentando que havia barulho em frente ao fórum, decretou que eu fosse detido. Detenção é uma coisa, prisão é outra coisa. Determinou que eu fosse detido. O delegado doutor Ayrton, muito querido, ele disse, pô cara, eu queria estar com você no troço lá. Eu queria estar com você. Então a gente ficou ali naquela conversa, o povo concentrado em frente ao fórum. Eu até dizia, me perguntaram do juiz, eu disse, não, o coitado do juiz é um de comarca interior. Se ele fosse um juiz de uma grande capital, onde as manifestações são constantes e plausíveis e necessárias, ele estaria junto com a população. Mas ele não entende de gente. O lixo não veio para Piraquara, posteriormente sumiram, porque até hoje ninguém sabe para onde foi. Olha, Renato, eu acredito que o sanguinho veio meio fervendo já desde menino. Então eu trouxe, eu lembro que quando foram fazer a aprovação nas crianças, voltando lá para o tempo de adolescência, via o pessoal da Secretaria de Educação para corrigir as provas. E eu sou canhoteiro, escrevia mal e porcamente. E aí quando eu terminei a prova, eu chamei o pessoal que foi para fazer a correção, eu li tudo o que eu tinha feito na prova, porque senão a pessoa não ia entender aquilo ali. E nessa vida eu fui questionando, fui vendo, fui falando. Então a vida no grupo de jovens, sim, ajudou e muito. O movimento ecológico um pouco mais, e a visão que nós tínhamos de Piraquara e como que funcionava a Câmara de Vereadores.
É claro que nós estávamos num período de final de ditadura militar, período de 84 eu já era vereador, Figueiredo foi o último dos ditadores que nós tivemos, então a necessidade de apoiar o movimento ecológico nas suas causas levou a gente a entrar no acordo de quem sairia candidato a vereador. Eu não disse que eu sou candidato a vereador. Nós queríamos indicar alguém que tínhamos ali, que era, vamos dizer, expoente na situação. Poderia ser o Normando Artigas, poderia ser o Pedro Mazepa, que era o mais indicado, poderia ser o Hugo Andreoli, que foi um dos presidentes do movimento, então poderia ser o Edson da Almeida, poderia ser qualquer um desses. No entanto, o pessoal pegou e decidiu que era comigo a bola da vez, e eu, até então, como vocês estavam vendo no meu título de eleitor, que agora ficou de domínio público aqui, era aquele moleque com aquele cabelo daquele tamanho, com 18 para 20 anos, cheio de vontade, dizendo, e agora, o que eu faço? E aí, quando eu pedi demissão daquela empresa, parece que veio uma luz. Eu dizia, eu quero comandar Piraquara. Na minha cabeça foi isso, eu quero comandar. E uma pessoa que não alisa os bancos escolares, não vai comandar nada. Eu preciso, além desse conhecimento técnico que eu já tenho, eu preciso do acadêmico. E aí a gente foi, qual surpresa foi quando eu estava no Tarumã, onde computavam os votos, e a gente dizia que já tinha um eleito ali. Então o engajamento começou basicamente no movimento ecológico e a necessidade de ter alguém que representasse o meio ambiente ali. O fato de ser jovem colaborou e muito, porque eu era oriundo de um grupo de jovens. Então eles entendiam o que eu falava e eu os entendia, que é o mais importante. O importante não é eu entender, ou melhor, o importante não é os outros me entender. O importante é eu entender os outros. E eu tinha essa noção bem clara da minha função e do que os meus colegas queriam. Então foi um fator que ajudou, mas ninguém acreditava na gente. Muitos diziam, é um bando de loucos que estão ali e que acham que vão mudar o mundo. São uns mal informados. E nós não éramos. Nós entendíamos de Bíblia, nós entendíamos de religião, nós entendíamos de economia, nós entendíamos de meio ambiente e nós sabíamos o que queríamos. Então aliou-se uma coisa e outra, mais a sociedade, até então movida pelo um período de ditadura militar de 64 anos, eles entendiam o que era obediência. E a vida, às vezes, precisa da desobediência. As transformações que se dão vêm oriundo de alguém que ousa desobedecer e dizer que está errado. Porque na vida tem alguém que entende mais das coisas que nós, os nossos filhos, né? De vez em quando eles dão um baile na gente, a minha filha, a tua filha, o meu filho que está em São Paulo, às vezes ele diz, é por aqui, pai, o caminho. E esse entendimento nos faz crescer. Foi um fato curioso, porque daí, e agora, o que fazemos? Pegamos, já temos um número, já temos uma forma de caminhar. E aí, alguém me deu lá 10 mil santinhos, eu tinha recém passado em vestibular, estava sem aquela cabeleira, e saímos fazer campanha. Eu fui na empresa que até então eu trabalhava, Sulina, Indústria e Comércio de Paredes Divisórias, e pedi para o meu patrão umas placas de Eucatex para fazer umas placas para campanha. Lembra até hoje que ele disse, você conhece aí, vá lá e serre,
eu serrei 10, 12 placas grandes e umas 30 pequenas, e eu e mais uns amigos, quero frisar aqui o Jorge Ferreira Pinto, olha, bem lembrado, um baita do menino, quero frisar bem, Carlito Gilinski, Paulo Guatassara da Costa Lima. Paulo Guatassara da Costa Lima sendo sobrinho de um vereador, e o Carlito Gilinski sendo sobrinho de outro vereador, Oriles Alves de Faria. Os dois estavam comigo colado, pregando placa e fazendo campanha, dia e noite e dia. E nós tínhamos pouco poder aquisitivo, para dizer nenhum. Eu ainda tinha um troquinho para pagar um lanche na Bionga. Tinha uma lanchonete aqui no final da avenida, chamada Bionga, e o Jorge Pinto dizia, então vamos comer um x-salada depois. Então foi uma coisa muito complicada, muito pesada, muito tudo, mas havia uma vontade muito grande. Outra coisa, que quando me mandaram embora, eu trabalhei para a Sanepar, e não na Sanepar, eu tinha uma equipe de motoqueiros, que era muito parceiro meu, e eu sempre dizia, gente, podendo não cortem água do pessoal. A hora que sair para fazer um corte de água, de preferência não corte, porque a água é um dom de Deus, e deixar alguém sem água é ruim. E quando eu fui despedido da Sanepar, porque havia o bipartidarismo, e eu era do MDB, e quem estava no poder era da Arena, me chamaram e mandaram embora. Esses motoqueiros saíram fazer campanha também. Então eles acreditavam em mim e me ajudaram muito. Então a campanha basicamente foi assim. Eu sou bem franco, dá vontade de você chorar. Porque eu estava lá no Tarumã, e no Tarumã ali, aquela apuração, e vota daqui, está eleito de lá, e alguém pegou e disse, o Peter, então hoje você chega na Lapa, o pessoal diz, o professor Pedro Ribeiro, chega aqui em Piraquara, tem gente que não conhecia o Pedro Ribeiro, conhecia o Peter, alguém dizia, o Peter está eleito. E eu lá no Tarumã, pessoal, o Peter está eleito. E eu andando no meio daquela gente, e não me caiu a ficha. Eu peguei o ônibus de Piraquara, de Apezão, né, que tava, peguei o ônibus de Piraquara e fui embora. Cheguei no terminal ali, descia, todo mundo, está eleito. Quando eu cheguei em casa à noite, que eu disse, agora, meu Deus do céu, o que fazer? Muita gente dizia que eu tinha que ter uma gravata, né, bonita, que tinha que ter uma roupa bonita. Eu disse, não, eu não preciso ter roupa bonita. Eu preciso ter inteligência para resolver o que esse povo quer. Seja na questão de transporte coletivo, seja na questão da educação, seja na questão do meio ambiente, as causas que a gente queria. Professores, funcionários da prefeitura, esse é o meu papel, bem claro. Então foi essa questão que norteou e que norteia minha vida até hoje. 2 momentos quando eu fui eleito vereador aqui em Piraquara e quando fui eleito diretor do colégio, lá em Lapa, que eu cheguei em casa e disse, o que eu vou levar para aquelas crianças? Porque todo mundo te olhava e esperava alguma coisa de você. Olha, sou bem franco, eu vi aquele pessoal numa estagnação pura, porque não se havia, como até, eu acho que não mudou muito, porque o cidadão ele se elege não oriundo das classes sociais, ele não tem um projeto político para a sociedade, ele tem um projeto político próprio, e tão logo ele se elege, ele buscava, e acredito que ainda a busca é manter aquele, é o que eu chamo de status quo, de eu sou um representante, mas ele não busca nessa população as suas reais necessidades. Naquele tempo, a gente tinha problemas sérios com o transporte coletivo, a gente tinha problemas sérios na educação,
Os professores ganhavam abaixo do salário mínimo. E foi uma proposta nossa também ter essa diferenciação e um aumento. Então, o pessoal não procurava o que se precisava. E quando nós assumimos em 82, foi aquele afã, aquela vontade, aquele querer, e que pouco a pouco alguém foi vendo que as minhas asas estavam voando um pouco mais alto e que não podia deixar se expandir. Graças a Deus eu alcei meu voo. Enquanto vereador, enquanto presidente da Câmara, eu disse o que eu queria. Eu fiz o que deveria ser feito, sem medo nenhum de errar. Eu sempre tomei um cuidado. Eu achei legal quando a tua colega, já hoje, nós estávamos conversando, ela disse, que paz, que tranquilidade. E é com essa tranquilidade de você não ter perigo de errar nas coisas, porque nós somos referenciais. Todo mundo nos observa dia a dia, a forma que nós agimos e a nossa conduta. Podem não se aliar a ela, mas dizem, ele entende. E isso é que é importante. Que o vereador, se ele se limitar a vir em sessão de Câmara e aprovar ou desaprovar, ele está morto. Porque, primeiro, o trabalho do vereador ele é engessado. A gente sabe, eu acredito que até hoje, e é assim, eu tenho certeza, o vereador não tem competência para legislar sobre matéria financeira. Então, ele não pode propor isto ou aquilo que mexa no orçamento da cidade. Mas a minha expectativa foi completamente, eu diria, cumprida, porque eu consegui chegar em órgãos. Eu não me limitava ao trabalho na Câmara Municipal enquanto apresentar projetos. Se você me perguntar projetos que eu apresentei, como eu falava anteriormente lá no reservado, foi a mudança de nome da escola de Roça Nova, de Romário Martins para Antônio Teófilo Vieira. O que eu apresentei para mudar o nome de rua, do Jardim Triângulo, aqui na Maria Antonieta. Então, essas coisas. Mas eu tive um acesso junto à Surema, que na época o Cícero Bley era presidente da Surema, e ele conseguiu mandar para mim 4 poços artesianos aqui para o Jardim Primavera. 4 poços artesianos que daria para abastecer em torno de 7 a 8 mil pessoas naquelas comunidades. O acesso na Secretaria de Agricultura, o acesso na FAI, Fundação de Assistência Educando, que eu tive em Brasília discutindo com eles, e que não transitava pela Câmara. Era um trabalho à parte, que eu não me furtava de pegar um avião e ir até Brasília, sem essa de perguntar para prefeito, para vereador, para este ou aquele, se podia ou se não podia. Então, essa questão de segurança. Você vê o batalhão da Polícia Militar, que estava ali acho que é a Rua Padre, na Marechal. Na Marechal, ali onde era a sede do Movimento Ecológico, a gente cedeu para o batalhão da polícia e, em troca, a gente pediu para a construção, outro terreno para a construção da sede do Movimento Ecológico de Piraquara. São todos trabalhos que não passaram pela Câmara. O batalhão da polícia que está lá na penitenciária central do Estado, que o comandante da polícia era Sérgio Mastec Ramos. A gente pegou simplesmente, foi feita a construção do batalhão lá na penitenciária, e o comandante que estava lá foi o capitão Pedro Pisa, que era amigo meu, e ele assumiu o comando. Foi a gente que conseguiu também. Mais à frente, teve o Corpo de Bombeiros, que estava desativado aqui na rodovia, que tinha o Capriotti, que era comandante do Corpo de Bombeiros, e a gente conseguiu reativar aquilo ali. Então foi um trabalho fora da Câmara. Então o trabalho é bem mais produtivo do que você ficar ali aprovando ou rejeitando ou discutindo alguma coisa que não vai levar a lugar nenhum. Então
foi trabalho árduo, mas gratificante. Houve grandes mudanças. Eu basicamente, no término do meu mandato, eu estava cansado e muito cansado, porque eu estudava economia na Universidade Federal do Paraná pela manhã, eu estudava letras, português, na PUC à noite. Eu saía da Federal 11 horas, 11h30, era meio-dia e meia, 1h eu estava na Câmara trabalhando. Às 5 horas terminava meu expediente aqui na Câmara, eu pegava a moto e ia para a PUC, estudar até 11 horas da noite. Então, e tinha todo esse trabalho que a gente está comentando e que você sentia-se um tanto que solitário na caminhada, nesse engajamento. Então, foi uma Piraquara que mudou, já se havia uns ares soprando para a separação de Piraquara e Pinhais, que eu era contra, sempre fui contra, porque eu via que não haveria necessidade de uma separação, porque Piraquara precisava de Pinhais, e Pinhais precisava de Piraquara, pelo seu ar puro. Nós precisávamos da indústria de Pinhais e Pinhais precisava do ar puro de Piraquara. E ali a gente viu algumas transformações, já nesse período que clareava-se. Uma nova forma de ver orçamento público, uma forma de investimento maior. O governo José Richa deu um respaldo muito grande, seja na questão da educação, da saúde, do meio ambiente. Então nós trabalhamos com um governador que foi um espetáculo para a gente, foi uma mãe, e ficava fácil. Um dia nós estávamos com o José Richa e eu precisava dos poços artesianos aqui e aí o meu vice-presidente, ele pegou e disse: vereador, o senhor tem que entender que isso é inviável, Vossa Excelência, ele me chamou, ele disse: Vossa Excelência não, primeiro, o senhor se criou comendo jabuticaba lá em Pinhais e eu me criei comendo guabiroba lá em Piraquara, lá em Roça Nova. Então não tem essa de Vossa Excelência, nós precisamos de água para aquela gente. O José Richa naquela época disse: menino afoito, né? E aí mais que os poços, eles trouxeram água para aquela gente ali. Respeito às impressões da nossa bela Piraquara. Piraquara hospitaleira, cercada de verdes serras. Quanta beleza tu encerra nessa paisagem brasileira. Como não amar minha cidade? Como não amar isso aqui que eu respiro? Não adianta, você vai na minha casa lá, o pessoal da Lapa diz que tem uma embaixada de Piraquara lá na Lapa, porque vai na minha casa, a bandeira tá lá, tá a bandeira de Piraquara, tá a bandeira da Lapa, na minha casa, no meu mato que eu chamo. E hoje Piraquara, ela mudou e muito. Piraquara está bonita. Piraquara tem aí um canteiro de flores, tem um calçadão, é tudo muito bonito, tudo muito bom. A gente vê da Piraquara de outrora, do período que eu assumi. Houve uma mudança extrema. É claro que para essas transformações se existe dinheiro público. E o dinheiro público, desde que bem aplicado pelo bom gestor, transforma-se qualquer cidade. Ontem eu estive em 4 Barras, fui lá no seminário, que eu fazia algumas palestras lá na época, fui visitar o seminário em 4 Barras e vi a minha poesia de hoje cedo, que eu coloquei na rede social, eu coloquei dessas pedras que calçam a cidade. Então, tudo calçado, tudo bonitinho, tudo limpo. Piraquara, ontem, quando eu tirei aquela foto, tudo limpo, tudo bonitinho, com a população correndo, fazendo, vivendo. O terminal rodoviário, a gente já sabe que vai ser mudado aqui
para a colônia São Roque, ali ao lado, né? Eu acompanho tudo isso aí, porque eu tenho gente na Comec, o Rodrigo Estica, ele me passou essas informações. Então a cidade vai expandir um pouco mais para o lado de lá. Transporte coletivo precisa, com urgente, de ser revisto. Hoje de manhã, antes de eu vir para cá, eu conversei com algumas senhoras da Vila São Cristóvão, que disseram, já que o senhor vai conversar com o pessoal, peça para falar um pouco do transporte coletivo nosso, que a gente precisa de algumas mudanças. E você vê que quando nós viemos para Piraquara, tinha um ônibus 7 horas da manhã e outro às 10h15 da noite. Se perdesse, como dizem os demônios da garoa, se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Hoje nós temos ônibus ali no terminal, que eu acredito que sai de 5 em 5 minutos para Curitiba. E todos saem lotados. E aonde que está essa gente? Como que os representantes dessa gente vão buscar as informações de como que essa gente está, como que essa gente vive, como que essa gente trabalha, como que essa gente estuda. Então é essa Piraquara que eu vejo hoje, transformada. Para melhor? Para melhor, sim senhor. E vocês sabem muito bem que eu não pensaria 2 vezes em dizer, pô, o troço tá desarrumado aí, pessoal. Vamos acordar para a vida. Não, uma Piraquara transformada, limpa, e que todo dia dá para cada um fazer um pouquinho mais. Vai que amanhã o nosso companheiro aqui, o Fábio, resolve de ser candidato a prefeito. Vai que daqui a pouco o nosso amigo Renato, ou a Simone, vão ser candidato. Que tenha-se uma proposta que vá de encontro com a necessidade do povo. Porque se eleger, você precisa de ver como é fácil se eleger. É fácil se eleger vereador? É fácil se eleger prefeito? É só você contar um monte de mentira? Mas e depois a gente, enquanto homem, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, você olha para a tua gente e diz, não tem jeito, não posso. Quando um dia eu estava na Santos Andrade lá, isso lá em 84, tinha uma fila de gente esperando o ônibus. E eu com a minha balinha de faculdade na fila do ônibus. Mas eu já era vereador. E muita gente baixando a lenha que não tinha ninguém. Eu disse, opa, tem aqui. Eu sou vereador. Mas sem mais nem menos. Alguém tem uma ficha telefônica? Eu liguei para a empresa aqui de Pinhais e pedi que levassem 2 ônibus lá. E que podiam embarcar e ir embora. E o resto nós íamos no outro dia cedo. Todo mundo embarcou. É essa rapidez. Agora eu chegar na Câmara fazer um pronunciamento, que o ônibus está lotado, a gente sabe que é normal. A gente sabe que é rotina. Mas e a transformação? Em que momento? E às vezes demora muito, né? Na minha cabeça, naquele tempo, já era para ter sido feita. Agora sim, foi um prazer ver vocês aqui. A Simone, o Fábio, o Guilherme, o Cleiton, que tão bem receberam a gente aqui. Não sei o nome dos meninos lá da frente, que imediatamente abriram um portão, e saber desse prazer de contribuir com a história de Piraquara, de vir trazer uma mensagem de muita paz, de muita prosperidade, que continue a nossa aldeia, como eu chamo carinhosamente, sendo esse berço hospitaleiro, onde cada um que chegue aqui é bem-vindo. Como quando eu cheguei em Lapa, eu fui muito bem recebido, fui muito bem tratado. Então, é essa forma de ver a vida, é essa forma de ver a sociedade, é essa forma de ver gente. Um dia muita gente acha que foi para uma mulher, mas eu escrevi um poema chamado Separação.
Eu escrevi lá, separação. Eu estava no monge e você tão longe. Minha vida é um deserto e você tão perto. Perto dos outros. Repentinamente analisei, deixei você. E muita gente dizendo, mas para qual mulher que ele escreveu, será? Hoje eu estou dizendo, foi para Piraquara.